Graça e paz, família, graça e paz, meu querido amigo, e graça e paz, meu amado, valoroso e estimado irmão em Cristo, tudo bom? Gratidão damos a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de outra vez estarmos aqui juntos, prontos, aptos e com a vontade de meditar na palavra do Senhor, buscando crescer, buscando crescer em conhecimento e em sabedoria, para que a aplicabilidade seja possível nas nossas ações práticas da vida. É importante agirmos de acordo com os conhecimentos adquiridos com base na sabedoria do Senhor. Para quê? Para que a nossa vida reflita exatamente a luz, a esperança, o amor, a humildade, vamos dizer assim, a perfeição divina, a perfeição de Deus, sabendo que estaremos limitados ainda pela ação de um corpo corruptível, um corpo sujeito a pecados, como é o nosso diariamente, mas se enchendo dia após dia, um pouquinho mais a cada hora, até que o momento do Senhor nos arrebatar, ou seja, o Senhor nos levar e fazer com que esse corpo corruptível se torne incorruptível, aí sim que a gente possa se santificar, ser santificado, e a nossa glória dada ao nosso Deus e Pai seja plena e perfeita. Então, gratidão damos a Deus. Inicialmente a gente faz uma menção que hoje é um dia de batalha no nosso país, uma batalha, vamos dizer assim, educacional. Milhões de jovens no país estão se sujeitando àquilo que nós chamamos de Enem 2024. E o Enem, normalmente, devido às nossas questões, nossos embates políticos, ele tem grandes crises aí, sempre questões que trazem muitas discussões na parte de caráter, na parte de formação de valores de família, mas isso são coisas à parte. O importante é que os jovens vão lá, vão fazer o seu melhor, e o Senhor, nosso Deus e Pai, há de, vamos dizer assim, trabalhar no cada um e reservar e selecionar aqueles que ele, nesse processo, terá que sair como vencedor, Nem todos não poderão ocupar as vagas, não tem jeito, não é uma questão numérica, mas todos deverão sair como vencedores, ou seja, fazendo aquilo que é melhor, que fazendo para o Senhor, e por consequência alguns alcançarão logo nesse o mérito da vitória, que é a obtenção da sua vaga na sua faculdade, de preferência no curso que os seus corações têm buscado, tá certo? Paralelo a isso, a nossa meditação vai estar no capítulo 29 do primeiro livro de Samuel, e a gente vai utilizar o versículo 6 como referência para o nosso trabalho, que vai dizer o seguinte: Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei desde o dia em que a mim viertes até o dia de hoje, porém aos olhos dos príncipes não agradas. Eita, que beleza, hein? Nós temos aí mais um capítulo daquilo que Davi vem vivendo. O interessante que eu acho nesse capítulo aqui, a gente vai estar agora num cenário muito bem definido, que é um cenário de batalha, ou seja, exércitos estão vamos dizer assim, se colocando numa situação de batalha. Quando a gente volta um pouquinho os nossos devocionais, não o devocional de ontem, mas o devocional de anteontem, nós tínhamos lá no capítulo 27, nós tínhamos o último versículo, que era o versículo 12, que diz assim, eu não vou ler, mas só diz assim: Aquis confiava em Davi. E é justamente essa confiança em Davi, ela vai crescendo, porque de alguma forma os olhos daquele rei, ele passa a se agradar daquilo que Davi aparentemente lhe chega a seu conhecimento e aos seus olhos. E eu até lhe disse que no devocional anterior, do capítulo 28, que foi o de ontem, que há um mover espiritual, algo muito espiritual sendo feito, porque Davi, lá desde o capítulo 27, ele fazia batalhas contra diversos povos, talvez povos que fossem inimigos comuns, tanto do povo israelita quanto do povo dos filisteus. Talvez, eu não parei para fazer uma pesquisa muito específica em relação àqueles homens de batalha, mas uma coisa era certa: nada de leal Davi era, porque Davi, todas as vezes que ia lá e batalhava e voltava, quando o rei aqui se direcionava a ele, perguntava de onde vinhas e o que fazias, ele dizia assim que vinha de batalhar contra o povo de Israel, que eram os principais inimigos na cabeça do rei dos filisteus, ou seja, então, aí você vai vendo que Davi vai construindo aos olhos do rei, que não está tendo a prudência de verificar os atos, de verificar as ações, de verificar aquilo que é verdadeiro, aos olhos do rei, ele
ele passa a gozar de confiança. E Davi, ele já tinha essa característica dos reis. Afinal de contas, o próprio Saul, ele se afeiçoou bastante a Saul e o próprio Saul a ele. A diferença é que, em relação a Saul, Davi amava Saul. Davi amava Saul. E Saul, mesmo amando Davi, mas a partir do momento que ele entende que o reino dele, que a sua posição de rei estava em risco, e que Davi representava não só o risco, era a realidade desse risco, aí ele se, vamos dizer assim, passou a ser uma oposição ferrenha contra Davi, levando Davi a essa posição que ele está agora dos filisteus. Mas aí o que eu acho interessante, o que eu acho maravilhoso, o que eu acho esplendoroso em tudo isso, é justamente mais uma vez o agir de Deus. Porque Davi agora é confrontado, Davi ele é levado a uma posição praticamente guarda pessoal do rei Aquis. Ele passa a ser alguém tão valoroso, tão confiável. Valoroso por quê? Porque ele era um homem de batalha, ele era um homem que fazia, era um homem que conquistava, ele era um homem que, por exemplo, você poderia dar a missão para Davi, que ele ia lá e cumpria. Então ele tinha poder, ele tinha ousadia, ele tinha força, porque o Senhor estava com Davi. Então ele sempre, vamos dizer assim, ele usava isso. E Davi, eu sempre gosto de dizer, é um homem que está sendo trabalhado para ser um homem segundo o coração de Deus, porque Deus o escolheu, diz assim, que era um homem segundo o seu coração. Então isso está sendo trabalhado, eu acho que para que lá no final chegue isso de uma forma que está muito mais plena, muito mais perfeita. E é importante a gente entender que a gente não está abordando, a gente está abordando esse capítulo de uma forma individualizada, mas o livro de Samuel, o livro de Crônicas, o livro de Reis, né? E o próprio livro de Salmos são livros que acabam se interagindo de alguma forma, né? São livros, às vezes, alguma coisa cai em um outro livro, para que a gente possa, vamos dizer assim, às vezes compreender todo o cenário. E Davi, então, está no cenário aqui agora, que está pronto o povo filisteu, o povo filisteu se põe aqui na região de Afeca, eu acho que é na região de Afeca, se acampa na região de Afeca, e o povo de Israel se acampa na região de Jezreel, e eles estão prontos para iniciar aquilo que nós chamamos como batalha. E aí que vem o agir de Deus. Por quê? Porque Deus utiliza exatamente os outros príncipes dos filisteus, porque os filisteus eram diversos povos, ou seja, diversos reis que se reuniam, vamos dizer assim, para formar isso, que é o povo filisteu. E Davi, quando se apresenta, ou o rei Aquis, quando se apresenta com seus homens, e que se apresenta e que mostra Davi ali, porque é um homem muito próximo, um homem de confiança dele, já os demais homens, os demais príncipes, já não tem o mesmo olhar sobre Davi. Davi já não cai na mesma agradabilidade, Davi já não cai na mesma afeição. Então, estes homens olham para Davi como uma pedra, olha como Davi como alguém que poderia se opor, olha como Davi como de uma forma diferente, como Aquis achava que ele seria um homem valoroso e forte para o campo de batalha, podendo Davi agir contra o seu próprio povo, que era o povo de Israel, que, diga-se de passagem, ele amava o povo de Israel, ele amava o seu rei Saul, ele amava o seu irmão Jonatas, né? Ou seja, ele teria que lutar contra todos esses. Mas aí vem a mão poderosa de Deus e diz assim, não, tu não irás para esse campo de batalha, porque tu não usarás a tua mão, a tua lança, a tua força, tu não derramarás o sangue dos teus irmãos. Diretamente é isso que Deus está dizendo. Então Deus começa a usar esses príncipes, para quê? Para que possa afastar Davi da sua batalha. Porque Davi agora ia entrar num momento realmente de confronto, não só ele, quanto os outros homens que ele liderava. Mas Davi, no seu íntimo, talvez a Bíblia aqui não está relatando qual a sensação no íntimo, que a ponto de, na hora que ele recebe isso que foi dito, essa situação, como ele estava sendo visto pelos demais reis filisteus, ele aparenta apresentar um certo desconforto, vamos dizer assim, um certo dissabor, a ponto que ele registra lá no versículo 8 a seguinte expressão: então Davi disse a Aquis, por quê? Que fiz eu? Ou o que achaste no teu servo, desde o dia em que estiveste diante de mim, até o dia de hoje, para que não vá, ou seja, e peleje contra os inimigos do rei meu senhor. Só que esses inimigos do rei teu senhor é o teu povo, e o teu pai, que é o Senhor teu Deus, aquele que tudo provê, aquele que tudo sustenta, aquele que tudo direciona, que tudo não sai do seu controle, não permitirá que Davi, nesse momento, se levante contra o seu próprio povo e seja, vamos dizer assim, Davi tem mentido diariamente para o povo, para o rei.
Davi tem se, vamos dizer assim, tem ocultado diariamente para o povo filisteu as suas reais intenções ou pretensões. Mas tudo aquilo que o rei Aquis olha é aquilo que os seus olhos estão de forma, vamos dizer assim, prazerosa, porque ele olha em Davi, como Davi foi rejeitado pelo povo, talvez ele olhe dentro do coração de Davi uma mágoa, uma tristeza, vamos dizer assim, uma revolta contra o seu povo. E isso, em momento nenhum, você vê nos capítulos que nós viemos trazendo aqui. Davi, apesar de ser açoitado, Davi, apesar de sendo atingido, Davi, apesar de no próprio povo, que às vezes ele libertava contra o próprio povo filisteu mesmo, ou contra os amalequitas, ou contra qualquer outro povo que se levantava, mesmo ele se levantando, mesmo ele, eu acho que foi lá no capítulo 13, mais ou menos, mesmo ele se levantando e se interessando em entregar Davi, não se manifestando isso, Davi mesmo assim não se levantava, não se irava contra o seu próprio povo. Davi simplesmente, até mesmo nos diversos momentos, as duas vezes que ele teve toda a intenção que Deus, vamos dizer assim, colocou Saul sobre a sua, vamos dizer assim, sobre o seu comandamento, sobre a sua disposição dele tirar a vida de Saul, e colocando inclusive homens do próprio povo, do exército, comandados por Davi, para que o estimulasse a se levantar contra o rei ungido do Senhor. Davi, mesmo ali, reconhecia que o Deus era autoridade, que ele não tinha condições de se levantar contra o ungido do Senhor, e que aquele era o rei, que ele deveria honrá-lo. Mas só que Davi também era rei. Mas quem efetivamente exercia o poder de rei ainda era Saul. E Davi tinha por consciência que Deus o instituiu e somente Deus poderia tirá-lo daquele momento. Inclusive que a morte de Saul deveria vir por a mão de Deus, não pela mão do próprio Davi. E por em resumo que eu digo é o seguinte: às vezes você está caminhando numa vida meio conturbada, está tentando, vamos dizer assim, mostrar algo que você efetivamente não é. Que não, você é aquilo ali que você está mostrando, mas na verdade não com propósito, uma finalidade, como por exemplo, servir as pessoas que você serve. Você às vezes tem valor, você é batalhador, você é guerreiro, você é forte, você é altivo, você tem destreza, tem habilidades, tem perseverança, tem tudo isso. Só que tudo isso não é para quem está ali naquele momento que você está alinhado. Às vezes as tuas alianças estão inadequadas. E aí o agir de Deus se torna necessário na sua vida para te impedir, para não deixar com que você caia na sua queda, para que você não seja envergonhado, para que você não seja instrumento de vergonha, não só para ti, para a tua família, quanto exatamente para aquele a quem tu honra e tu glorifica todo o tempo, que é o teu próprio Deus, tá certo? Então, penso eu, numa leitura muito simples, algo que se comunica com o meu coração, é que Davi, o próprio Deus, ele se estabelece de tirar Davi do campo de batalha, para que Davi não carregue também esse peso, assim como aquela mulher que se tornou a mulher dele, lá, a Abigail, quando não deixa ele derramar o sangue de Nabal, né, porque diz assim: tu és o homem que luta as lutas do Senhor. E essa luta aqui contra Nabal não é uma luta de Deus, é uma luta do teu coração, é uma luta da tua vaidade, é uma luta da tua ira. E é muito provável que aí Davi teria que revelar suas reais intenções naquele campo de batalha, ou seja, alguém que se dizia leal poderia se mostrar como ileal e não verdadeiro para aquele que ele estava na liderança. Então o Senhor, acredito que ele age aí para evitar essa vergonha por um lado ou por outro, porque a tua verdadeira missão, o teu verdadeiro levantar já está definido, porque agora você tem clareza que mesmo alguns te aceitando, mas o povo como todo ali não te aceita, e você precisa então saber qual a parte de onde é que você efetivamente pertence, para que as tuas lutas sejam as lutas da batalha do teu verdadeiro povo, tá certo? Fica na paz de Deus, a graça de Deus Pai Todo-Poderoso nesse domingo maravilhoso, que Deus te abençoe, que o poder de Deus esteja na tua vida e a proteção dele, e que se você tem filhos ou irmãos, primos, pais, esposa, seja lá quem for, que esteja aí nessa batalha do Enem, que você também possa celebrar a vitória em Cristo, tá bom? Fica na graça de Deus Pai, e que Deus te cuide, meu irmão.